ficar de pé e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, é o capítulo 5, tiraremos por base apenas o versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, apenas o versículo 11. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero glorificar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Genival Leal. Obrigado, pela oportunidade de uma vez mais estar aqui pregando a palavra do Senhor. Eu amo a sua vida, o Senhor é uma referência para a minha vida em todas as áreas. Deus abençoe a todos os pastores que estão à minha retaguarda, todos os ministros, grandes pregadores que temos aqui. Deus abençoe a cada pastor, cada obreiro, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ser bem breve, eu tenho um recado de Deus para você, e eu vou ser bem sucinto, vamos entrar direto naquilo que Deus compartilhou ao meu coração. Quem encontrou o texto bíblico me confirma com um amém. Lucas capítulo 5, apenas o versículo 11, está escrito assim: elevando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Elevando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram. Se assente glorificando a Deus. Queridos, eu preciso de apenas 20 minutos da sua atenção para a gente entender aquilo que Deus quer compartilhar em nossos corações. O texto que acabamos de tirar por exposição bíblica é um texto muito conhecido de todos nós. Lucas, capítulo 5, versículo 11, está retratando que um homem largou tudo e seguiu a Jesus. É bem verdade que os 3 primeiros evangelhos que dá início ao Novo Testamento é dado como os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas é tido como os evangelhos sinóticos. Sinótico significa uma sinopse, um resumo, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles estavam com a responsabilidade tal de resumir e apresentar o ministério de Cristo para 3 povos. Mateus vem escrevendo aos judeus, Marcos aos romanos, já Lucas vem escrevendo aos gregos. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a responsabilidade de apresentar tanto para um povo judeu, tanto para um povo romano e tanto para um povo grego acerca do ministério de Jesus Cristo. Lucas também é escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas é um médico muito querido por Paulo. Paulo leva Lucas em muitas de suas viagens missionárias, mas na carta aos Colossenses, Paulo diz que ele é muito amado. É isso que Paulo retrata de Lucas. Lucas, no seu capítulo 5, ele vem retratando acerca da conversão de um homem chamado Pedro. O primeiro versículo do capítulo 5 diz que uma multidão seguia, apertava, estava querendo ouvir a palavra de Deus. Essa expressão, uma multidão, a gente vai ver decorrer acerca de todos os evangelhos, porque a verdade é que a fama de Jesus já tinha percorrido por toda Jerusalém e circunvizinhança de Jerusalém, que aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Jesus passava, curava o cego. Jesus passava, curava o paralítico. Então, a fama que recorre de Jesus por Jerusalém e a cidade circunvizinha é: aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que Jesus ele vai ter o seu ministério marcado por milagres. Jesus vai ter o seu ministério marcado por pregação do Evangelho, poder de Deus, cura divina. É verdade que Jesus teve o seu ministério de 3 a 3 anos e meio, mas Jesus fez coisas que nenhum homem na terra vai conseguir nem chegar perto.
Jesus ele vem e uma multidão está o acompanhando. Nesse contexto, a Bíblia diz que um homem sai de casa. Um homem sai de casa. Esse homem é o tal do Simão Pedro. Simão Pedro é alguém pescador que depende diretamente, pastor Wellington, da pesca. Pescador profissional. Depende da pesca para comer, depende da pesca para tudo. Ele é um homem pescador. Ele sai da sua casa e Jesus está caminhando e a multidão está apertando Jesus para ouvir a sua palavra. Quando Pedro sai de casa com um único objetivo: pescar, levar mantimentos e peixe para a sua casa e para a sua família. Jesus chega e olha Pedro. Pedro passou uma das piores noites que ele vivenciou. Mas isso aqui já era um propósito de Deus para alcançar a vida de Simão Pedro. Diz a Bíblia que Simão Pedro pescou a noite inteira. E naquela noite ele não pegou absolutamente nada. Jesus está indo ao encontro do lago de Genesaré. A Bíblia diz que quando Jesus olha para aquele lago, Jesus se depara com 2 barcos. Esse é o descrito de Lucas no versículo 2. Jesus viu 2 barcos, só que Jesus viu 2, mas Jesus decidiu entrar em um. Jesus viu 2, mas decidiu entrar em um. Jesus viu 2, mas decidiu entrar em um. O fato de Jesus ver outros barcos nunca será impedimento de ele entrar no seu. Só que a decisão de Jesus não é entrar no barco mais qualificado. A proposta de Jesus não é entrar no barco que teve mais sucesso na noite anterior. A Bíblia diz que Jesus decidiu, decisão, graça, entrar no barco de Simão Pedro. Pedro, em nenhum momento, pediu: Jesus, entra no meu barco. Não. A Bíblia diz que Jairo, quando está com a sua filha muito enferma, ele vai até Jesus para levar Jesus para a sua casa. Ele quer que Jesus entre na tua casa. Ele quer que Jesus mude a sua sorte. Pedro não pediu. Pedro não queria. Pedro não pediu. Só que Jesus decidiu entrar no barco frustrado. Relatando essa história, parece que essa história é minha. Ninguém queria, ninguém quis. Só que Jesus, por graça e decisão, decidiu entrar. Quando Jesus quer entrar na vida de alguém ou na casa de alguém, ele não pede opinião para ninguém. Ele entra e está decidido. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava entrando em uma cidade. Um homem chamado Zaqueu tem no seu coração ver Jesus. Ele se antecipa à multidão, sobe na figueira e a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. Quando Jesus viu Zaqueu, ele disse: desce, mas desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Zaqueu não pediu, Zaqueu não escolheu. A única coisa, eu estou sentindo Deus aqui, a única coisa que Zaqueu queria era ver, só que Jesus queria entrar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, muitas pessoas que ficou do lado de fora gritou: vai entrar na casa do pecador, vai entrar na casa do ladrão, vai entrar na casa do miserável. Jesus olhou para a multidão, parafraseando, e disse: eu não preciso da opinião de ninguém. Quando eu quero entrar, quando eu decido fazer, quando eu... Escuta, Jesus decidiu entrar no barco de Simão
Pedro. Jesus poderia escolher outros barcos, mas decidiu nessa noite entrar na tua casa. Pedro estava frustrado, lavando as suas redes, e Jesus disse: eu vou entrar. Jesus entra no barco de Simão Pedro. Só que Jesus não quer somente entrar no barco, pastor Nofre. Jesus também quer relacionamento. Porque não basta somente Jesus entrar, Jesus quer se relacionar. Sabe a primeira coisa que Jesus faz? Versículo 3: tira o barco dele da terra e leva para o meio do mar. Jesus estava dizendo: agora a gente vai se relacionar. Jesus estava querendo mudar as prioridades dele. Jesus queria mudar as suas prioridades. Jesus queria mudar o pensamento. Jesus queria mudar a mentalidade. Por quê, pastor? Jesus queria mudar a postura e a mentalidade, porque ele saiu de casa. Ele não saiu de casa para adorar, ele não saiu de casa para ceiar, ele não saiu de casa para adorar a Deus, ele saiu de casa para pegar peixe. Então a sua mentalidade era peixe. Só que Pedro não sabia que naquela noite Jesus não queria dar para ele aquilo que ele queria, mas Jesus queria dar para ele aquilo que ele necessitava. Eu vou repetir de novo. Tem hora que Jesus tem que mudar as nossas prioridades, porque aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Jesus estava dizendo: Pedrão, tu está todo arrebentado, precisando de Jesus, e sai de casa querendo peixe. Jesus olha para Pedro e estava dizendo: Pedro, nessa noite ou nessa manhã, tu não vai receber aquilo que você quer, mas tu vai receber aquilo que você de fato precisa. Jesus precisa mudar a mentalidade. A maior conversão, ou o maior ato de conversão, nunca foi do lado de fora. A primeira coisa que Jesus quer mudar não é a nossa roupa. A primeira coisa que Jesus quer mudar é a nossa mente. A mente mudada muda o corpo. A mente mudada muda as práticas. A mente mudada muda o jeito de falar. A mente mudada muda o jeito de andar. A mente mudada muda o jeito de se comportar. A mente mudada muda o jeito de se comportar na faculdade. A mente mudada muda o jeito de estar na escola. Jesus queria mudar a mente, mudar as suas prioridades. Vamos para o meio do mar? Vamos embora. Jesus quer mudar as suas prioridades, porque não adianta nada a gente receber aquilo que a gente quer se a gente não mudar a nossa mente. Lembra do povo de Israel quando estava no Egito? Escravo há mais de 400 anos. Quando sai do Egito, sabe o que eles dizem? Eles lembram do pepino, da cebola e do Egito. Eles estavam livres no deserto, tendo maná, tendo provisão diária, todo dia, mas ele todo dia se lembrava do Egito. Deus tinha uma terra chamada Canaã para eles herdarem 40 dias, mas eles só herdam em 40 anos, porque enquanto Jesus não mudasse a sua mente, eles teriam terra de filho, mas mente de escravo. Terra de filho, promessa de filho, mas mente de escravo. Jesus demora eles fazer eles entrar na terra, porque Jesus queria mudar a mentalidade. Não dá para herdar terra de filho, promessa de filho, com mente de escravo. Tu sabe o que Deus estava dizendo? Eu não tenho Egito para você, eu não tenho escravidão para você, eu já preparei uma terra que mana leite e mana mel, mas para você obter aquilo que eu preparei, eu preciso mudar a sua mentalidade. Tem gente que quer bênção, mas com mente de escravo. Só que nessa noite Deus toma minha boca para falar para alguém: eu estou mudando a forma de pensar, eu estou mudando a forma de pensar. Deus está mudando a nossa mentalidade. Jesus
olha para ele e diz, quando Jesus termina de falar, Jesus arrasta o barco dele para o meio do profundo. E agora Jesus diz, lança a rede para pescar. Escuta, lança a rede para pescar. Os camaradas pescaram a noite inteira, não pegaram absolutamente nada. Agora Jesus chega e diz, vamos pescar novamente. O ato de eles voltar para o mar, depois de uma noite toda de frustração, para muitos é sinal de vergonha. Só que para outros, tu se torna referencial para muita gente que parou há muito tempo. Jesus está dizendo para alguém aqui, pega o leme, pega a rede e volta a pescar. Alguém está olhando para você e está dizendo, vai voltar para esse mar? Tu não pegou absolutamente nada. Jesus está dizendo, volta comigo, volta comigo, volta comigo. Porque para muitos voltar para o lugar onde foi frustração é a pior cena. Quando tu volta para o lugar que você se frustrou, é a pior coisa na vida de um ser humano. E Jesus estava dizendo, volta para o cenário que tu se frustrou. Porque foi no cenário que tu se frustrou, oh glória ao nome de Jesus, que tu vai vivenciar o maior sucesso da sua vida. Eu vou repetir de novo. Tem alguém olhando para a tua vida e está dizendo, volta para o lugar da frustração, volta para quebrar a cara. Só que Jesus está dizendo, o fato de você voltar para lá vai se tornar referência para muita gente que parou. Deus quer usar as nossas dores para nos motivar muitas pessoas. Tem gente dentro de casa trancada que não consegue vir para a igreja, mas quando te vê vindo para a igreja, eles conseguem também. Ele está dizendo, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Voltar para o lugar da frustração não é vergonha. Voltar para o lugar da frustração é ser referência para muita gente que está parado dentro de casa. E eu caminho para encerrar. Quando Jesus leva ele para o profundo, Jesus disse assim, agora lança a rede para pescar. Ele diz, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nenhuma sardinha, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que Pedro estava dizendo é, agora eu não vivo na força das minhas habilidades, agora eu vivo debaixo da dependência de Deus. Vou repetir de novo, já não vivo debaixo das minhas habilidades, agora eu vivo debaixo da palavra de Deus. Pedro estava dizendo, eu sou pescador profissional, conheço esse mar de ponta a ponta, pesquei a noite toda, não peguei absolutamente nada, só que agora eu não vou na força do meu braço, agora eu vou pela tua palavra. Deixa eu ser profeta para quem quer receber. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Você vai viver debaixo da palavra de Deus. Você falha, mas a palavra não falha. Tua habilidade falha, mas a palavra não falha. A tua técnica falha, mas a palavra não falha. Eu vim como profeta para dizer para alguém que a palavra de Deus vai te fazer vivenciar os
maiores milagres da sua vida. Eu me lembro quando Jesus entrava em Cafarnaum, tinha um centurião, olhou para Jesus e disse: aqui eu mando, aqui eu desmando, aqui eu faço e aqui eu desfaço, mas eu tenho um criado dentro de casa enfermo. Jesus olhou e disse: fica tranquilo que eu vou lá. Ele disse: eu não sou digno que entra debaixo do meu telhado, mas eu creio que apenas uma palavra, a preocupação do salmista era como purificar os jovens, examinando a palavra. João disse: santifica, mas santifica na palavra. Eu me lembro quando Jesus estava entrando numa aldeia chamada Betânia. Jesus chega, Marta e Maria disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Maria e diz: aonde puseram o morto? Alguém olhou e disse: tu vai lá. Jesus disse: eu não preciso nem lá, basta apenas a minha palavra. Lázaro, a palavra de Deus não falha. É a palavra. É a palavra. Viva debaixo da dependência. Camanduriaça. Minducata propapata calama joteria fácia midiocana mandoriaça. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se curvam e caem, mas nós, a força da igreja não está no poder aquisitivo. O poder da igreja ainda está na palavra. A palavra entrou no forró, a palavra entrou no pagode, a palavra entrou no baile funk. Tu hoje está aqui por causa da palavra. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Levanta a mão, levanta a mão. Eu estou tomado de autoridade de Deus aqui. Eu estou tomado de autoridade de Deus aqui para quebrar alguns diagnósticos, porque o homem disse: vai morrer assim, mas a palavra está dizendo: eu vou mudar o cenário da tua história. A palavra não vem do médico, a palavra não vem do empresário, nós ainda andamos pela palavra. Ainda é a palavra. Escuta. Estou arrepiado. Escuta. Ele lançou a rede segundo a palavra. A Bíblia diz, e não sou eu, que quando ele foi puxar a rede, já não dava mais, porque era muito peixe. Só que olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: quem é você depois de ser abençoado? Vamos melhorar? Quem é você depois da bênção? Vai apertar um pouquinho, mas é para curar. Quem é você depois da bênção? Sabe o que Pedro faz depois da bênção? Começa a acenar, pastor Genival. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Porque o peixe não é só para mim, não. Eu vou repetir de novo. Quem é você depois da bênção? Quem é você depois que é abençoado? Depois da bênção tu vai entrar aqui cantando o sabor de mel? Quem me viu na
prova e não me ajudou, vai me ver na bênção e vai se arrepender. Isso não é pregação. A tudo que Deus faz em nós, toda a bênção que recai sobre nós, não para em mim, pastor, não estaciona em mim. A bênção de Deus é transitória. Deus me abençoou, eu vou te abençoar. Deus te abençoou, Ele vai te abençoar. Deus te abençoou, vai te abençoar. A bênção de Deus não estaciona. A bênção de Deus é transitória. A bênção de Deus é transitória. A bênção de Deus é transitória. Olha para cá. Quando Deus te abençoar, tu não vai chamar macumbeira e vai dizer nada não. Tu vai gritar: Deus fez para me fazer na tua vida também. Venha receber. Quem é você depois da bênção? Quem é você depois da bênção? Tudo que Deus faz em nós é para glorificar a Deus e servir de bênção para os outros. A bênção de Deus não pode parar em mim. A bênção de Deus tem que transitar. E agora eu encerro. Depois desse ato, a Bíblia diz que Pedro cai com o rosto em terra e grita assim: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Acabou. Pedro entendeu que nunca foi sobre peixe, e sim sobre relacionamento. Jesus estava mudando as prioridades. Quando Pedro cai com o rosto em terra, o pedido de Pedro é: se afasta de... Só que Jesus estava dizendo: eu não me afasto de quem se arrepende, eu me aproximo. Eu nunca vi alguém arrependido afastar Deus. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado diante dele. Sabe qual é o problema, pastor Genival? Que às vezes a gente entra assim, terceirizando a nossa culpa. Eu errei por causa dele, eu errei por causa dela, eu fiz porque eu fiz por causa daquilo. Só que tem gente que entra aqui, dobra o joelho e diz: Deus me perdoa, eu pequei, eu errei. E Jesus está dizendo: se levanta, porque eu vou fazer novamente. Jesus não desperta um arrependido. Ele pede Jesus para se afastar. Sabe o que Jesus diz? A partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de homem. Jesus está dizendo: eu não vou me afastar por causa do seu pedido, eu vou me aproximar e ainda vou revelar a chamada na sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus, quando perdoa alguém, Jesus não volta para revirar o que se passou. Jesus pega o teu pecado arrependido, joga no mar do esquecimento e acabou. Quem lembra do teu pecado não é Jesus. Só que eu vim com um alerta como profeta nessa noite para dizer: para de ressuscitar aquilo que Jesus já enterrou. Para de querer ressuscitar aquilo que Jesus já enterrou. Os seus pecados, Jesus já enterrou. Está caindo nessa noite um sentimento de culpa aqui no nosso meio. Tem gente aqui que não consegue se perdoar, mas Deus está dizendo: receba o meu perdão e viva livre de... Aleluia. Quando ele cai com o rosto em terra, Jesus diz: Pedro, a partir de hoje tu não será mais pescador de peixe, e sim pescador de homem. Aí entra o versículo 11: e abandonando tudo, seguiu Jesus. Irmãos, Pedro saiu de casa querendo o quê?
Pedro saiu de casa querendo, se frustrou quando não teve, mas depois que teve a maior pesca da sua vida, ele abandonou. Isso aqui mexeu comigo. Pedro sai de casa querendo peixe, se frustra quando não tem, e depois que tem ele abandonou. Pedro entendeu que o peixe que ele queria não era nada diante daquilo que ele recebeu. Pedro estava dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Alguém estava olhando para Pedro e estava dizendo: e aí, Pedrão, como que foi a pesca? Peguei muito. Cadê? Abandonei tudo. Mas por que, Pedrão? Porque agora eu caminho com Jesus Cristo de Nazaré. Pedro saiu de casa pescador, mas agora vai voltar pregador da palavra de Deus. Jesus quer mudar nessa noite as nossas prioridades. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Se coloque de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Preciso de ti. Quem vai me ajudar? Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Pastor, eu entrei aqui nessa noite querendo peixe. Só que eu recebi essa palavra e eu entendi que Jesus quer mudar as minhas prioridades. Eu estou a ponto de largar tudo, abandonar tudo e te seguir. Quando você abandona tudo que para você é tudo, você vê que tudo que você abandonou não era nada. Eu era preso, tão preso, que eu achava que eu tinha tudo, e na verdade eu não tinha nada. Hoje eu tenho tudo, e não troco Jesus por nada. Pastor, eu entrei aqui nessa noite e eu quero abandonar tudo para seguir Jesus. Pastor, eu errei, eu caí, e Jesus está dizendo: você é livre. Cadê o primeiro corajoso que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê o primeiro corajoso que quer retornar para os caminhos do Senhor? Tem alguém aqui entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Quem aqui quer abandonar tudo nessa noite e seguir a Jesus? A oportunidade está aberta. Não dá mais para viver longe dele. A sua alma está gritando todos os dias. A tua alma está gritando todos os dias por Jesus. E não tem nada te prendendo nesse banco. Se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Se não tem ninguém, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aplauda mais forte aquele que vive e reina para sempre, todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Meus irmãos, de pé como nós estamos, vamos receber. O pastor Alex vai ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas antes de pé como estamos, nós gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos visitando. Dê um sinalzinho, quem está nos visitando pela primeira vez ou pela segunda vez. Temos uma mãozinha levantada, mais alguém também que está nos visitando. Nós queremos saudar aí os nossos irmãos do TikTok,
né, que estão conosco. São mais de 400 pessoas que estão aí ao vivo nos assistindo. Os irmãos também que estão no YouTube, nas redes sociais. Deus abençoe. Você que ainda não tem o TikTok da igreja, entra aí, vai ser uma bênção. Mais de 400 ali ao vivo agora nos assistindo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar um bem-vindo para os nossos visitantes. Vamos dizer juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Pastor Alex.